Que alegria encontrar você aqui para o nosso café desta quinta-feira, para o único time invicto no futebol do Rio de Janeiro. Quem não perdeu do campeonato, levanta o dedo. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta o que você achou do jogo de ontem, da vitória por 1-0, do Vasco co-líder da competição e vai enfrentar o líder Volta Redonda no próximo sábado. E aí sim, pode assumir a liderança sem depender de ninguém, sem ter que torcer contra ninguém. Então vamos lá, se inscreve no canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Tá vendo que eu tô com a camisa azul, né? Tá tudo azul pro Vasco da Gama, é a nova camisa do canal da temporada 2025. Se você quiser, é só entrar em contato que a gente envia para você também, tá? Diretamente aqui com a gente do fanático vascaíno. Tô deixando aqui o e-mail de contato, tá na descrição do vídeo também. Bom, 1-0, um belíssimo gol, um golaço, uma pedrada do Paulo Henrique. E eu separei aqui alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille para poder debater com vocês. Vou começar até na própria ordem que foi a coletiva, né? Ele falou sobre o Capasso, porque ontem mais uma mudança na zaga, o Souza voltou a ser titular. Ontem ele foi titular, na verdade, ao lado do Lucas Freitas, que estreou com a camisa do Vasco. O Lucas Oliveira vinha tendo boas participações ao lado do João Vitor e o Maurício Lemos ainda não estreou. Os meninos Luiz Gustavo e Lincoln já jogaram. E o Capasso? Vai ser negociado ou não? O próprio Fábio Carille disse que está observando. Foi um jogador que se destacou na temporada passada pelo Olímpia, mas ainda não teve chance. Só que o Carille disse que está observando. Está sob contrato, pode ser utilizado a qualquer momento. Ontem eu senti falta, e ele citou isso na entrevista coletiva, até os 25 minutos, muita movimentação. Time tabelando, trocando passes. O Vasco tinha a maior posse de bola, chegou a bater 85% no primeiro tempo, mas depois da parada técnica aos 25, o Vasco deu uma diminuída no ritmo. E aí eu senti falta das triangulações que têm acontecido, principalmente por dentro, com as infiltrações, que até os 25 do primeiro tempo a gente fez. Depois não. E ele citou exatamente isso. Claro que se deve ao fato também do time ter sido montado para aquela partida. Léo Jardim e Verratti são titulares. Eles se juntaram a outros jogadores que não são titulares. No segundo tempo, 3 titulares entraram. Então isso tudo impacta no próprio rendimento do time, porque tem uma coisa chamada entrosamento. E com pouco tempo de trabalho, as ideias ainda não estão totalmente conectadas. Sobre o Jean mais uma vez não fez uma boa partida. No entanto, e segundo o Carille, eu sempre enxerguei o Jean como se fosse um atacante lá de campo. Pelo menos assim ele foi contratado nessa temporada. Mas, segundo o Carille, ele enxerga o Jean como se fosse um meia. Ou seja, ali na posição que jogam Payet, Coutinho, Zuccarello, o Jean ele enxerga por ali. Então, me parece que se o Vasco não conseguir negociar o Jean, porque ele é um jogador negociável, assim como o Capasso, ele vai ter oportunidades por dentro, como meia. Não como atacante driblador de lado de campo, não é a função dele e o Carille não enxerga assim. E, aliás, nessa função, o Zuccarello, que jogou bem ontem, estreando com a camisa do Vasco, foi elogiado pelo Carille. Ele e outros garotos terão oportunidades. O Elder estava no banco, ele é muito bem avaliado. O Felipe, que acompanha muitos jogos das divisões de base, entende que é um jogador que dá muita dinâmica ao meio-campo, assim era na base, capaz de ocupar os espaços, de fazer leituras dentro de uma partida, de mudar um resultado, né? Porque tem uma leitura de meio-campo. Então ele, os zagueiros que já estão no profissional também, vão ter mais oportunidades com o Carille. Ele disse isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele disse que o Souza, ele enxerga para volante. Souza ontem não fez uma má partida, não. Ele falhou, e o Carille destacou isso de forma muito correta, contra o Boa Vista, naquele lance do gol. Ah, mas foi fundamental o seu gol. Ok, mas ele não tem feito partidas ruins. O que eu acho que, assim, ele como zagueiro tem pecado, nesse lance foi uma falha individual. É quando ele vai dar o bote no meio campo. Ele está sempre atrasado e beliscando o tornozelo adversário, o calcanhar. Está sempre fazendo falta, ou quase sempre. Se você observar, poucas jogadas ele consegue antecipar. E o Carille quer pegar uma qualidade que ele tem. Ele até tentou isso durante o jogo ontem, que é a saída por dentro, iniciar uma jogada. E enxerga o Carille que ele pode ser o primeiro volante. Ou seja, ele vai brigar ali com o Jair, com o Hugo Moura. Cada um com uma característica. Mas na zaga, pelo visto, o Carille já não quer mais enxergar o Souza assim. E disse o Carille, e de forma correta,
Ontem foi uma necessidade o Vasco fazer essas modificações, poupar alguns jogadores, é início de trabalho, são muitos jogos em poucos dias, com viagens, agora é segurar. Mas daqui a 2 rodadas tem um clássico com o Fluminense e dali por diante, sempre quem tiver melhor. E ele falou, olha, dificilmente eu vou fazer de novo o que eu fiz hoje, né? Se referindo ao jogo de ontem. E é exatamente isso. Você vai poupando, mas tem determinado momento que fala assim, acabou, não tem mais como poupar, agora é força máxima. Volta Redonda, Payet, por exemplo, vai no banco. Se entrar, vai entrar com poucos minutos, porque jogou 90 ontem. Coutinho volta como titular. Já na quarta-feira que vem, que aí tem um descanso um pouco maior, você ganha mais uma data de recuperação, já não dá muito para poupar, é o clássico com o Fluminense. Depois é segunda que vem o próximo jogo. O próprio Carille falou isso. O calendário começa a dar uma espaçadinha agora, né? Que alivia um pouco para o Vasco da Gama. Agora, o setor de meio-campo, que vem sendo muito elogiado pelo torcedor vascaíno, ele disse, olha, a briga ali tá boa, e tá mesmo, tem bons jogadores pro setor, e ele vai ganhando opções. Para início ali, 5, né? Aquele primeiro, Jair, Souza, Hugo Moura. Os 2 no triângulo, né? Vão mais ali à frente. Paulinho, Tietê, Esforça, Cocão, Euder. Começa a ter opções ali. Mais à frente, Felipe Coutinho, Payet, Zucarello, daqui a pouco, Estrela. E vai ganhando opções. Jean Davi vai ficar por ali. Aos poucos, ele vai conseguindo montar esse setor. Aliás, falando em Payet e Coutinho, convido você hoje para o nosso Na Conta, meio-dia, só de Vasco, hein? Porque o Rei ainda tá com o canal, ainda não conseguiu recuperar. Vou falar sobre Coutinho e Payet. Será que eles ficam até o final do ano? Ou mais tempo? Ah, esse é um papo legal pra gente levar no nosso Na Conta KTO. Então vamos embora? Vamos preparar o programa? Tem aqui são cuidados, né? Não é reclamação, mas sim uma constatação que o nosso calendário é muito difícil para nós. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta, e já tem sábado. Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores. Então, não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, que é o nosso trabalho de acompanhar. E tem muita coisa para melhorar, muito feliz com esse início. E sabendo que tem que melhorar com vitória, melhor ainda. Vai passando confiança para o grupo e a gente mostra que está no caminho certo. Um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã, de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Estava nos seus planos deixar ele nos 90 minutos? É um jogador experiente que sabe cortar caminhos, né? Conversei com ele ali na parada técnica, falou que estava bem, né? Depois, no final, ali eu senti que ele caiu, mas tem um espírito guerreiro. A gente procurou fazer outras ali para potencializar ele. Provavelmente no sábado é difícil ter ele por ter jogado 90 minutos hoje, daqui 3 dias tem outro jogo, um cara indo para 37 anos, é isso? Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente nesse início, para que a gente esteja com o grupo o tempo todo à nossa disposição. É isso aí, torcedor vascaíno. O Vascão vence mais uma partida no campeonato estadual, segue invicto na competição e vai aí consolidando cada vez mais a sua classificação para a próxima fase da competição, né? E é muito importante aí o Vasco continuar vencendo. O Vasco ainda fará três clássicos, né, nesta competição e somando pontos agora é muito importante, né? O Vasco está ali na 2ª colocação, vai enfrentar a equipe do Volta Redonda na próxima rodada e tendo a chance aí de assumir a liderança, né? O Vasco chegou a liderar ontem, enquanto estava vencendo a equipe do Maricá, que até então era o líder da competição, e sendo que o Volta Redonda venceu a Portuguesa e ultrapassou o Vasco da Gama, né? Então ficando assim, Volta Redonda em primeiro, Vasco em segundo. E essas duas equipes se enfrentam na próxima rodada, com o Vasco tendo a possibilidade de assumir a ponta da competição. É muito importante terminar em primeiro, porque a equipe vai ter a vantagem nas semifinais, né? E também vai garantir aí o título da Taça Guanabara da competição. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.